Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a essa nossa 13ª aula de Álgebra 1. Nessa 13ª aula, a gente vai estudar as chamadas funções bijetoras. Então, vamos à nossa aula. Mas o que vem a ser uma função bijetora? Bom, função bijetora, ó, dizemos que é f, que uma função f de a, b é bijetora. Vamos escrever aqui. É bijetora, tá? Quando f, ó, quando f é simultaneamente injetora e sobrejetora. Então, uma função que ela é simultaneamente injetora e sobrejetora vai ser chamada uma função bijetora. Tudo bem? Tá? Vejamos algumas observações pertinentes. Tá? Então, ó, observações. Vamos às observações. Aqui. Algumas observações. Deixa eu melhorar aqui a apresentação aqui. Tá? Aqui, pronto. Melhorou? Pronto. Dizemos que a função é objetora. Então, observações. Observações. Tá? Então, a primeira observação que a gente vai fazer é a seguinte. Usualmente, tá? Dizemos que F é uma bijeção, ok? Bijeção de A em B, tá? No lugar de dizer F é uma função bijetora. Então, ó, toda vez que ele tiver uma função bijetora, a gente pode então dizer que ela se trata de uma bijeção. Tudo bem? Tranquilo? Mas é uma nomenclatura usada em muitos livros. Tá? Então, é importante a gente chamar atenção a essas outras nomenclaturas, tá? Então, ó, a segunda observação, na verdade, é a junção da definição de injetividade com sobrejetividade, né? Então, uma função objetiva é uma função que é injetiva e sobrejetiva. Então, a gente tem a definição de injetividade e tem a definição de sobrejetividade. E isso pode ser resumido de modo imediato, ó, é imediato que uma função f de A em B é bijetora, tá? Se e somente se, ó, repara, olha como eu vou escrever. Para todo y que pertence a B, existe um único x que pertence a A, tal que f de x é igual a y. Tudo bem? Então, ó, para todo y, se a função é sobrejetiva, dado um y no contradomínio, ele tem que ser imagem de alguém. Isso já comparece aqui na definição. Se a função é injetiva, tá? Para cada x do domínio, ó, cada x distinto vai aonde? Em imagens distintas. Isso está dizendo o seguinte, então, tem que ter um único xzinho, não pode ter dois xzinhos indo para um y, isso não pode acontecer, tá certo? É uma situação que pode ser comparece aqui nesse diagrama aqui que eu posso pensar em fazer aqui, ó. Vou fazer um diagramazinho só para ilustrar isso aqui rapidamente, tá? Então, ó, aqui, ó. Então, aqui, digamos que você tem aqui o conjunto A e aqui o conjunto B. Então, aqui, ó, você tem os elementos daqui, tá certo? E esses elementos são levados aqui. Ó, tá vendo? Então, olha aqui, olha o que vai acontecer. Esse vai nesse, ó, tá vendo? Ó, cada elemento de x
Tá vendo? Elevado a imagens distintas no contradomínio, ó, tá vendo? Ó, imagem distinta no conjunto de imagem e a imagem, e não sobra ninguém aqui no contradomínio, aqui, ó. Então, a imagem aqui da F é igual ao contradomínio. Essa é a situação aqui descrita, né? E a maneira pela qual a gente ensina lá no ensino médio. Ok? Vejamos alguns exemplos, ó. Exemplos, ó, vejamos exemplos, ó. Exemplo aqui, ó. Primeiro exemplo é uma F dos naturais em naturais. Aqui, ó. Que a cada nzinho ele associa n mais 1. Repara, essa aqui é uma função injetora, tá certo? No entanto, ela não vai ser sobrejetora. Repara que no contradomínio sobra um elemento. Lembrando que uma função é sobrejetora quando a imagem da função é igual ao seu contradomínio. Então, ó, essa aqui é injetora, ó. Então, essa função aqui não é bijetora. Não é bijetora. Então, ó, é injetora, mas não é sobrejetora. Vou abreviar aqui o sobre, tá? Um outro exemplo aqui, vejamos um outro exemplo, essa situação aqui descrita, ó. F, agora você tem F de Z em Z, que a cada casinha aqui, ó, associa K mais 1. E aí, a pergunta que eu faço, ela é uma função bijetora? Repare que ela é injetora. E também vai ser o quê? Sobrejetora. Porque a imagem vai ser igual ao contradomínio. Então, essa aqui também vai ser uma função injetora e sobrejetora. Ou seja, essa aqui se trata de uma função bijetora. Tudo bem? Então, isso aqui é bijetora. Um outro exemplo aqui, a função identidade. A função identidade aqui é um exemplo de função, ó, identidade, dado um conjunto A, a identidade em A, função identidade em A, então que a cada x associa aqui o x. Essa função aqui também é bijetora, bijetora, tá? Tudo bem? Tudo bem? Tranquilos? Vejamos mais um exemplo, vamos para a próxima página. Vejamos mais um exemplo. Aqui, ó. Um outro exemplo, um exemplo simples, mas ó, f de r em r, e a cada x associa x quadrado. Isso aqui é o quê? É sobre? É injetora? E aí, o que vocês acham? Olha, não vai ser injetora, tá? Porque você tem imagens de elementos do domínio, né? Elementos do domínio que são diferentes, digamos, 1 e menos 1, que são levados no 1. Então, aí, não é uma função injetora. Então, de cara, já dizemos que não é bijetora. Porque, para ser bijetora, tem que ser simultaneamente injetora e sobrejetora. Se furar alguma, nesse exemplo aqui especificamente, também fura outra, né? Porque, ó, a imagem de x quadrado é o de 0 a mais infinito, o intervalo fechado no 0 e aberto no infinito. E não é o conjunto de números reais. Então, o contradomínio aqui é diferente. Tudo bem? Tá? Então, isso aqui, ó, não é injetora e não é injetora e nem sobrejetora. Sobre, tá? Tudo bem? Mas repara uma coisa, se você considerar aqui, ó, se você considerar aqui de R em R, a F de R em R, ou melhor, vou consertar aqui, a F de R em 0 a mais infinito,
cada x associa x quadrado, essa função aqui continua sendo, não é injetora. Tá? Então, isso aqui é uma outra função que eu vou chamar de F1. Mas é sobre. Mas é sobre. Mas por que é sobre? Porque a imagem é justamente igual. Ó, a imagem é igual ao contradomínio. Tudo bem? Um outro exemplo, uma outra situação aqui, ó. Agora você tem a F2. Você tem aqui, ó, de 0 a mais infinito em 0 a mais infinito. Aqui x quadrado, ó. Repara, essa F2 aqui, ela é uma função, ela é bijetora. Mas ela vai ser simultaneamente injetora e sobrejetora. Repara, elementos distintos do domínio, agora o domínio está indo de 0 a mais infinito, são levados em imagens distintas. Ok? E a imagem da função é igual ao seu contradomínio. Então, nessa situação aqui, a gente vai ter o quê? Essas três funções, apesar de a lei de formação ser x quadrado, elas não são iguais. Por que elas não são iguais? Porque elas não, os domínios de definição, o contradomínio, lembre-se, uma função ela está bem definida quando você conhece o quê? 1, a lei de formação. 2, o domínio. 3, o contradomínio. Tá certo? Então, essas três funções, que apesar de terem x quadrado como lei de formação, os seus domínios e contradomínios são distintos. Tá? Então, a definição ela vai, de injetividade sobre objetiva vai se ajustar onde? No domínio, contradomínio e na lei de formação. Tudo bem? Tá? Então, aqui, ó. Vamos fazer algumas observações, tá? Tudo bem? Então, antes de a gente prosseguir, né? Vamos fazer uma observação aqui, ó. Já fiz essa observação, já representei um diagrama. Vamos pegar aquele diagrama de novo, ó. Aqui, ó. Vejamos, ó. Então, mas agora vamos olhar do ponto de vista de relação. Vamos assim, vejamos, ó. Olha como é que eu vou fazer aqui. Então, observação importante. Então, fazemos essa observação importante. Observação importante. Importante. Bom, agora a gente vai olhar do ponto de vista de relação binária, tá? Então, ó, seja f de A em B uma bijeção. Uma bijeção, ok? Repare que para todos y, para todo, por definição, então, para todo y que pertence a B, existe um único x que pertence a A, tal que f de x é igual a y, ok? Tá, essa aqui é a definição que a gente viu, na verdade, é uma das observações, tá? Então, aqui está o nosso desenho, tá? Então, aqui, ó. Então, ó, a gente vai ter a relação inversa, tá? Mas quando a gente tem uma bijeção, repara, a relação inversa, nessa situação aqui, vai ser também o que a gente vai chamar, ela também vai ser uma função, tá certo? Ela só deixaria de ser função se você não tivesse o quê? A sobrejetividade e a injetividade da f. Repara, que quando você assume que a função f, ela é uma bijeção, tá? Então, a relação inversa, por sua vez, tendo como f ser bijeção, também vai ser uma função. A essa função, a gente vai dar o nome de função inversa. Tudo bem? Portanto, então, ó, repare, a relação inversa. A relação inversa não necessariamente é uma função. Tá? Toda função, ó, vamos recapitular só para ficar claro isso. Toda função é uma relação binária. Tá? Por ser relação binária, tem relação inversa. Mas,
pode ter relação inversa, mas não quer dizer que necessariamente tenha uma função inversa. Tá? O que a gente vai chamar de função inversa. Então, talvez o que acontece é que vai haver a relação inversa. Vai haver a relação inversa, só que essa relação inversa ela pode ser ou não ser uma função, certo? Quando ela é uma função, isso vai acontecer quando a função f, a relação f, é uma bijeção, injetiva e sobrejetiva, então você consegue garantir que a relação inversa é uma função. E a essa relação inversa a gente vai dar o nome, a essa especificamente, essa relação inversa, que é função, a gente vai chamar de função inversa. Tá claro? Tá? Então, portanto, a relação... Agora, eu estou olhando do ponto de vista de relação, tá? Por isso que eu estou utilizando a notação de relação. Ó, YX, que pertence a B, cartesiano A, tal que XY aqui pertence a F. Isso aqui é chamado uma função. É uma função, tá? Chamada é uma função. Então, ó, chamada de função inversa. Então, ó, vamos escrever aqui definição, ó. Definição. A relação f menos 1 definida acima, ok, é uma função, ok, chamada, denominada, melhor assim, denominada função inversa. Ok? Tranquilo? Tá? Tudo bem? Note o seguinte, agora note que, primeiro, ó, se você fizer f, ó, é uma função inversa, denotada, antes de a gente avançar, né, denotada da mesma forma, denotada por f menos 1, ok? Então, f menos 1 composto com f, isso aqui tem que dar a função identidade de A, tá? É só você pensar aqui no caminho, ó, a f está vindo para cá, e a inversa está indo para o outro lado. Ok? Tá? E outra, aqui f, bola f a menos 1 é igual a identidade de A. Tá? Tudo bem? E isso aqui, ó, isso aí vai ser comprovado, isso aí, ó, que a gente observou, isso vai ser comprovado através do seguinte teorema. Teorema que a gente vai ver na sequência. Então, vamos ao teorema. Então, ao teorema. O teorema é esse aqui. Vamos iniciar o teorema. Tá? Teorema. Então, ó, uma função f de A em B é uma bijeção se e somente se existem, tá? Aplicações G de B em A e H de B em A
tais que, ó, repara, que eu disse acima, na definição acima, vai ser comprovado agora que existe a função inversa, tá? Tais que isso aqui aconteça, ó, então eu estou usando aquele not que acima, tá? Para caracterizar as chamadas funções inversas. Então, quando você tem uma equivalência lógica, você está dando uma caracterização. Então, você dizer que é uma bijeção é equivalente a você afirmar essas condições. Mas, ao afirmar essas condições, temos o que a gente chama de função inversa. Tá? Então, aqui, F, agora, H, identidade em B. Tudo bem? Vou marcar aqui, ó, vamos marcar bem isso aqui. Frisando aqui, tudo bem? Neste caso, tem-se o quê? Tem-se que G é igual a H, que é igual a F menos 1. Ou seja, quando a função inversa existe, ela tem que ser única. Tudo bem? Tá? Então, vamos à demonstração disso. Então, ainda é bem tranquilo, né? Se você tem uma objeção, obviamente vai atender essas condições aí. Então, vamos escrever isso. Então, aqui, ó. Demonstração. Vou fazer aqui de outra cor, né? Demonstração. Então, ó, se F de A em B é uma objeção, objeção, repara, basta tomar o quê? G, eu sei que tem, se é uma objeção, eu sei que tem o quê? Posso olhar a função como uma relação. Se tem uma relação, tem a relação inversa. A relação inversa, por sua vez, por ser uma objeção, é uma função. Se é uma função, então existe a função inversa. Então, aqui. Então, é isso que eu estou escrevendo aqui. Então, tome GH igual à função inversa. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Ó, primeiro, G composto com F é igual a F, que é a função inversa, que a gente já viu que dá a identidade, pelas coisas que a gente escreveu acima, né? Tá? Tudo bem? Agora, segundo, F de H é igual a F bola F menos 1 e identidade de B. Bom, essa aqui é a ida. Agora vamos fazer a volta. Como é que a gente demonstra a volta? Ó, vamos lá. A volta é mais complicada, tá? Então, a gente vai escrever aqui, ó. Vamos lá. Como é que a gente escreve? Ó. Aqui, ó. Vamos lá. Reciprocamente, suponha que existam quem? G e H de B em A, tais que, ó, G, ó, primeiro, vou colocar aqui na linha de cima. Primeiro, G bola F é igual à identidade de A. E aí? O que a gente pode afirmar a respeito disso? Vocês se lembram dos teoremas que a gente viu para a função injetora e sobrejetora? Quais são os teoremas? Vocês se lembram? Então, ó, se você tem isso aqui, ó, se você tem que a função f de A em B, ó, você tem uma função, você tem a composta, certo? Se a composta dá a identidade, tá certo? Então, ó, olha o que a gente vai concluir aqui. Você pode afirmar o seguinte, ó, que a F, ela é o quê? A F vai ser injetora. Tudo bem? Ó, então, a F é injetora e a G é sobrejetora.
Esse é o teorema que a gente viu. Um outro teorema que a gente vimos também, ó, e vimos na aula de sobrejetividade, fala o quê? Fala o quê? Foi o finalzinho da aula de sobrejetividade. Tá certo? No finalzinho da aula de sobrejetividade, deixa eu localizar aqui. Ó, aqui, ó, sobrejetividade. Ó. A primeira, ó, perdão, ó, olha aqui, ó, perdão, é o teorema. Foi no finalzinho da aula de injetividade. De sobrejetividade, perdão. Se você tem o quê? Você tem a composta da identidade, então a segunda é injetora e a primeira é sobreinjetora. Então, daqui, ó, a gente vai concluir o seguinte, que a primeira, G, ela é injetora, não, ó, perdão, que a, desculpem, falha do professor, tá? Que a segunda é sobre, novamente, erro do professor, né? Vamos de novo. Cadê? Vamos lá, vamos recapitular aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Injetora, vamos ver. Última aula, aqui. Vamos ver, recapitulando, encontramos, não. Achamos, ó. É esse resultado aqui, vamos ver, ó. É esse teorema que a gente vai lançar a mão aqui. Tá? Então, olha, é esse resultado aqui. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Agora, olhando para o teorema, fica mais fácil. Você tem uma função f de a em b e g de b em tais que dá a composta da identidade. Então, a segunda injetora, a segunda função que é escrita, então, no caso é a f, e a primeira é sobre. Tá certo? Então, a primeira função é sobre e a segunda é injetora. Então, é isso que a gente vai escrever agora. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos retornando à nossa demonstração aqui. Tudo bem? Então, vamos ver o que vai dar. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Vamos lá. Voltando aqui. Agora, voltando, ó. Daqui a gente tira, ó. Vou até frisar ali outra cor, ó. Daqui a gente tira que a F é injetora, tá? Voltando, ó. Segundo. Mas o que eu usei aqui? Eu usei o teorema, tá? E segundo, eu tenho F composto com H igual a identidade em B. Novamente, o que eu vou ter? Pelo teorema que eu falei acima, tá? A F é sobre... Ó, a F é injetora e sobre injetora. Então, o que eu posso concluir aqui? Que a F é bijetora. Tá, parte da demonstração está feita. Parte da demonstração está feita. Tudo bem? Mas aí, falta o quê? Falta você demonstrar que G é igual a H, que é igual a F menos 1. Tudo bem? Então, vou fazer a seguinte afirmação. Ó. Afirmação, G é igual a F menos 1. Vou fazer uma linha divisória aqui, para a gente poder comparar aqui, ó. Opa, perdão. Vamos ver, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou fazer uma linha divisória. Vamos ver até onde vai dar. Aqui, pronto. Vou colocar até aqui. Então, de fato, ó, como é que a gente demonstra isso? De fato, seja, ó, eu quero mostrar, ó, lembra que a igualdade entre funções é dada quando você considera o quê? E as igualdades das funções para todo ponto. Tá? Então, seja y, ó, tô pegando aqui para, seja y que pertence a b. E ponha o seguinte, e ponha fa menos 1, y igual a x. Tá. Então, vamos lá. Tomei um y em b, e
E aí, esse y, eu peguei a imagem desse y através da inversa, que eu chamei de x. Tudo bem? Isso aqui, por sua vez, ó, esse aqui, por sua vez, é equivalente a você escrever o quê? Y igual a f de x. Até aí, tudo bem. Até aí, foi tranquilo. Tá? Vejamos agora, ó. Então, ó, vejamos o que vai dar agora. Então, se eu pegar f a menos 1 de y, isso aqui é igual a x, que é igual à identidade de a de x, que é igual a g composto com f de x, que é igual a g aplicado a f de x, mas isso, por sua vez, é g de y. Como eu peguei esse y aqui arbitrário, porém fixado, eu obtive o seguinte, obtive que a igualdade entre f e a função g. Tá certo? Tranquilo? Analogamente, a gente demonstra que, ó, vamos escrever aqui, ó. Eu vou fazer uma outra afirmação. Tá? Uma outra afirmação. Então, aqui, ó, a gente vai ter o seguinte, ó. G igual a H. Tá certo? Ó, de fato, eu vou mostrar o quê? Vou mostrar que G, eu demonstrei que G é igual a F menos 1. E agora, eu vou demonstrar que G é igual a H. Então, de fato, sabemos que... Ó, o que a gente sabe aqui? Vamos escrever aqui. Ó, sabemos que G composto com a identidade de B é igual a G. De fato. Sabemos que a identidade composto com H é igual a H. Então, se a gente observar o seguinte, então, se eu tenho que G é igual a G composto com a identidade de B, e a identidade de B, por sua vez, é G, a identidade de B a gente sabe que é F composto com H, e sabemos que G composto com F, ó, sabemos que vale a associatividade, composto com H. Bom, mas G composto com F é igual a identidade aqui composto com H, que é igual a H. Logo, qual é a conclusão que a gente chega? Logo, G é igual a H. Tranquilo isso, pessoal, tá? Então, ó, portanto, ó, juntando essas duas afirmações, ó, a gente finaliza aqui, ó. Concluímos que G é igual a H, que é igual a F a menos 1 aqui. Tudo bem? Bom, corolário, ó, um corolário, o primeiro corolário que a gente vai analisar nesse curso, tá? Mas o que vem a ser um corolário? O corolário é uma proposição que vem em decorrência de um teorema, consequência imediata desse teorema. Tudo bem? Então, ó, qual é o corolário? Vamos escrever ele aqui, vou colocar ele de azul. Então, corolário, tá? Se F de A em B é uma bijeção, tá? Então, F é menos 1 de B em A também é uma bijeção. Além disso, F a menos 1, a inversa da inversa, é igual à função original.
demonstração, ó, como é que a gente demonstra isso? Isso segue imediatamente do teorema anterior. Demonstração segue do teorema anterior. Ok? Tranquilo? Isso segue imediatamente do teorema anterior. Tranquilo isso, pessoal? Tá? Tudo bem? Tá? Aqui, então, só recapitulando, tá? Então, é isso, tá? Tudo bem? Um outro resultado aqui, que eu vou deixar aqui como exercício. Não, vamos fazer que é um resultado rapidinho, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Então, um resultado bem simples de ser feito, mas assim, ele vai comparecer mais à frente. Então, teorema. Então, sejam F de A em B e G de B em C, funções bijetoras. Então, G composto com a F é bijetora e G composto com a F, né? A inversa disso aqui é igual à inversa de F e a inversa de G. Tudo bem? Tá? Repara, ó, a primeira parte desse teorema, ela segue imediatamente das demonstrações que a gente fez, né? Vocês se lembram da demonstração que a gente fez a respeito da composta de funções injetivas e funções sobrejetivas? Elas não são funções... a composta de função injetiva é uma função injetiva. A composta de função sobrejetiva é uma função sobrejetiva. Bom, se você tem a composta de funções bijetoras, então, por esses dois teoremas, você vai ter o seguinte, que a composta de funções bijetivas vai ser uma função bijetiva. Tudo bem? Então, ó, isso aí segue daquele teorema. Então, ó, observe que F e G sobre, isso implica que G composto com F é sobre, ok? Se você tem que F e G é injetora, então você implica que G composto com F é injetora. Dessas duas coisas, você tem que a composta é bijetora. Tudo bem? Além disso, agora vamos ver o além disso. Isso, observa o seguinte, ó. F, ó, G bola F, composto com quem? Ó, deixa eu botar uma bolinha aqui, tá? Composto com F a menos 1, G a menos 1. Tá certo? Vou botar uma linha divisória aqui. Botar uma linha divisória no meio aqui. Vamos colocar uma linha divisória. Então, colocando a linha divisória, vejamos aqui, ó. Então, uma linha divisória. Então, vamos ver o que vai dar, ó. Aqui ficou, ó, acertando aqui, pronto. Então, ó, G composto com F é menos 1, composto com G é menos 1, entre parênteses, né? Isso aqui é igual, agora eu posso fazer uma associatividade, isso também é um exercício. A gente falou do composto. Então, ó, aqui, ó, repara, aqui a associatividade. Da onde eu vou tirar isso aqui, ó, G composto com F é menos 1 aqui, G é menos 1, que vai te dar quem? Vai te dar a função identidade de B, tá certo? Composto com isso aqui. Então, isso aqui você vai ficar G é menos 1, e isso aqui, por sua vez, é a identidade em C. Tudo bem? Agora, ó, vamos ver aqui. Vamos ver o que vai dar aqui. Agora eu vou trocar. F, G, ó, tá vendo? Aqui composto com quem?
G, bola F. Vou fazer a mesma jogadinha, tá vendo? Então, vou combinar aqui, ó, F, G a menos 1, aqui, ó, parênteses, composto com G, composto com a F, que é igual a quê? Bom, repara, olha aqui. Você vai ter F, G a menos 1, G, isso aqui, composto com a F. Isso aqui, por sua vez, é a F, composto com a identidade de B, a F aqui, certo? Lembrando que isso aqui é F menos 1, F menos 1, F menos 1. Então, isso aqui, por sua vez, vai ser a F, F a menos 1, F, que é igual à identidade de A. Tudo bem? Tranquilo isso aqui? Então, ó, tudo bem? E o que a gente vai tirar aqui, a informação que a gente vai tirar, então, é que isso aqui se trata de quem? Da inversa. Então, ó, tá vendo? É aqui, ó. Essa aqui é a inversa da composta, G composto com F à direita, e essa aqui é a inversa da composta à esquerda, que vai dar a mesma pessoa, tá certo? Logo, vamos escrever aqui, logo, então, o que a gente demonstrou aqui, usando o teorema anterior, que F é menos 1 de G menos 1, isso aqui é justamente a inversa dessa função aqui. Tranquilo? Aí, com isso, a gente encerra aqui essa aula. Tá bom, pessoal? Então, ó, com isso, a gente vai encerrar essa aula, tá? É bom revisar a parte de função injetiva e sobrejetiva, tá certo, pessoal? E para a gente poder entender melhor a função bijetora. Tudo bem? Tá? Então, pessoal, bons estudos para vocês, tá? E até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.